Você acredita que quando você está dormindo, você está na sua cama, no seu quarto? Isso é uma tremenda ilusão. Ou será que não? Tem espírito que realmente fica ali retido no quarto, às vezes até embaixo da cama, mas essa não é a realidade da maioria de nós. Então, para onde vamos? Com quem? Será que existe mistério numa boa noite de sono? Fica comigo, nós vamos refletir sobre isso. Aproveite para se inscrever no canal. Você sabia que apenas o corpo dorme, enquanto nós, espíritos, permanecemos acordados e atuantes? Shakespeare ele dizia: o sono é o prenúncio da morte. Por mais que nós gostemos de viver, por mais que nós tenhamos medo da morte, a verdade é que nós espíritos não somos daqui. E inconscientemente nós necessitamos de liberdade desse corpo material. E de forma natural nós fazemos isso diariamente através do sono. Graças ao sono, os espíritos encarnados estão sempre em relação com o mundo dos espíritos, que é a nossa casa verdadeira. Lá nós revemos os nossos amores que já partiram, revemos amigos, podemos nos instruir, ajudar, trabalhar, mas também podemos ir para lugares muito ruins, fazer coisas ruins. Claro que é a nossa vontade. Né? É a nossa vontade que nos leva para um lugar bom, para um lugar ruim. Pode parecer estranho para nós encarnados, mas o contato com o mundo espiritual é de suma importância, a ponto de que nós não conseguiríamos viver aqui sem o contato de lá. No Livro dos Espíritos, questão 400, Allan Kardec pergunta aos espíritos se o espírito encarnado ele permanece de bom grado no corpo físico, nesse corpo material. E os espíritos respondem que é como se nós perguntássemos ao encarcerado se ele está feliz em estar preso. Nós, espíritos, queremos liberdade desse corpo material que não nos permite. Então os espíritos eles falam, os espíritas falam em emancipação da alma pelo sono. Significa despreendimento do espírito do corpo material, ao qual nós permanecemos ligados graças a um cordão fluídico. E é isso que faz a diferença entre nós estarmos encarnados e estarmos desencarnados. Né? O desencarnado, esse cordão fluídico que prende, que une o corpo físico e o espírito, está rompido. Nós, durante o sono, permanecemos com ele intacto junto conosco. Então, o espírito jamais está inativo. Apesar do espírito também necessitar de repouso, é um repouso diferente desse que nós conhecemos e que nós sentimos no corpo físico. O cansaço do espírito é mais um cansaço mental, emocional, e não esse do corpo material. Enquanto o nosso corpo dorme, o espírito ele aproveita para ir aonde ele quiser, onde ele sente necessidade. E aqui vai depender muito da evolução do espírito. Ele pode ir trabalhar, estudar, ajudar, ou ele pode ficar preso ao corpo e se divertir conforme o seu gosto. Livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis, ele diz que o sono é eficaz principalmente no sentido de facilitar o despreendimento da alma e dar-lhe o poder absoluto de fiscalização, a liberdade necessária para dirigir as forças vital que está acumulada no perispírito e por esse meio restaurar as perdas sofridas pelo corpo físico. Então o sono, ele tem o potencial de restabelecer a nossa máquina, o nosso corpo. Quando nós dormimos, o nosso corpo faz um backup,
tudo baixa, né? Ele faz esse backup procurando estabilizar, equilibrar, suprir tudo aquilo que nós precisamos. Nós, espíritos, ficamos cientes dos cuidados, dos desgastes provocados pelo nosso descuido. E claro, isso para aqueles que estão mais conscientes, que estão mais ligados, porque tem muitos espíritos que nem sabem o que está acontecendo. Então, não é desse que eu estou falando, né? Ele nem sabe. Mas o sono, ele não serve apenas para o refazimento da força física. Ele tem um significado e consequência muito mais ampla para a nossa vida. E nós vemos isso lá na questão 402 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntando como é que nós podemos julgar essa liberdade do espírito durante o sono. E os espíritos dizem que o sono liberta a alma parcialmente do corpo, claro, já falei, né? Porque nós permanecemos ligados pelo cordão fluídico, e quando dorme, o homem se acha por algum tempo no estado em que permanece, em que fica permanentemente depois da morte. Então, tem muito a ver com aquilo que o Shakespeare diz, né? É uma imitação, o sono é uma imitação da morte. A diferença é que no sono nós voltamos, com a graça de Deus, e na morte não. Corpício morreu, não tem mais o que fazer. E aí, meus amigos, é muito importante ter uma boa rotina de saúde ao dormir. Nossa, como assim rotina de saúde ao dormir? Sim, porque quando nós estamos acordados, nós nos policiamos, nós conseguimos manter um freio nos nossos vícios. A gente usa máscaras, socialmente a gente não faz, porque fica chato, o povo vai falar. Mas quando nós dormimos, nós perdemos esse freio. E nós fazemos o que nós gostamos de fazer. E aí, é necessário um bom hábito quando vamos dormir. Porque às vezes nós somos meio malandrinhos e podemos ir para lugar não bom, não muito bom, e fazer coisas não muito boas. Porque nós vamos para onde o nosso instinto nos leva. Se nós não nos preparamos para dormir, a frase de Shakespeare que diz o sono é a prenúncio da morte pode se tornar um grave problema para nós, porque ele estará certo. Questão 402 do Livro dos Espíritos, eles dizem que quando dorme, o homem se acha por algum tempo no estado em que fica permanentemente depois da morte, concordando com Shakespeare. Já pensou se nós somos dos que gostam de uma farra? Ao desencarnarmos, iremos para esses ambientes e podemos nos tornar marionete dos maus espíritos. Porque se você que gosta de uma farra pensou, eba, vou viver na farra, lá não é exatamente essa farra daqui. É diferente. Lá nós nos tornamos marionete dos maus. Já aconteceu com você de você estar dormindo, você acordar de supetão, pulando assim, parece até que vai cair da cama, e algumas vezes, algumas pessoas chegam a pular de fato da cama, levanta. E aí a gente diz, meu Deus, eu tive um pesadelo horrível. Você sabe por que isso acontece? Deixa a sua opinião aí embaixo. Já aconteceu isso com você? Comenta ali. Conte para nós como é que foi. Eu já falo para nós, porque você escreveu ali, vai ser de conhecimento de todos, tá? Mas anota ali, não precisa se identificar. Conta como é que foi. E já aproveita e deixa o like, já faz as duas coisas. Normalmente, quando nós acordamos de um salto, parecendo que nós caímos da cama, o coração está aos pulos, às vezes até nós estamos suando, isso se dá porque nós estávamos fugindo de uma situação de perigo, onde entre aspas,
amigo espiritual queria nos atingir, queria nos fazer mal. E o corpo é o nosso porto seguro. Isso já aconteceu com você? Você lembra como foi? Conta, conta. Deixa aí para nós, comenta aí. Quando isso acontecer, você tem que prestar atenção numa coisa. Se isso acontece esporadicamente, dá tudo certo. Mas se isso acontece com uma certa frequência, ele está te dando um recado de que você precisa se observar e mudar comportamento. Porque eu falei lá atrás, nós aqui nos policiamos, fazemos de conta que nós somos legais, mas quando nós estamos sem o freio do corpo físico, nós nos mostramos como de fato nós somos. Então, presta atenção. Se acontece esporadicamente, ore, peça proteção para o teu anjo da guarda, porque é muito frequente da gente acordar nesse susto, aí a gente fica quietinho, volta a dormir e repete o sono. Quer dizer, nós voltamos para o mesmo lugar. Nós encontramos com o mesmo espírito. Por isso, a necessidade da oração. A necessidade de nos observarmos e mudar, sim, de comportamento. Porque nós, espírito, estamos dizendo, olha, acordado eu sou uma coisa e dormindo eu sou outra. E como ter uma boa noite de sono? Você tem algum ritual? Você faz alguma coisa para se preparar para dormir? Deixa aí no comentário, porque às vezes um comentário seu pode ajudar uma outra pessoa que tem dificuldade para dormir. Então, não vai botar nome de remédio, pelo amor de Deus. É assim, é uma oração, uma música suave, um leitinho quente, esse tipo de coisa. Anota aí, porque às vezes aquilo que você fez para você e deu certo, pode ajudar a outra pessoa. Deixa lá o seu comentário. No livro Estudando a Mediunidade, de Martins Peralva, ele diz assim, o tipo de vida que nós levamos durante o dia determina invariavelmente o tipo de sono e de sonho que a noite nos trará. Em resposta às nossas tendências, óbvio, porque nós vamos onde nós tendemos, aquilo que nós gostamos. E ele diz também que as companhias diurnas serão quase sempre as companhias noturnas, fora do corpo. E aqui pode ser aquela pessoa que a gente gosta muito, ela, nossa, ela é muito legal, a gente vai se encontrar de noite, a gente vai conversar, nós vamos trabalhar junto. Mas também pode ser aquela pessoa que a gente não gosta, que a gente procura evitar. Aí você vai me perguntar, mas então por que eu vou encontrar com ela? Lembra que eu falei que nós não temos o freio, nós temos máscaras? Se eu não gosto de uma determinada pessoa, é porque eu tenho muito a ver com aquela pessoa. Eu preciso refletir, eu preciso me conhecer e saber por que é que eu não gosto dela. E às vezes eu até preciso fazer as pazes com ela, eu até preciso ver um lado melhor dela, resolver isso comigo e aí eu me desligo dela. É uma coisa louca, mas é a pura verdade. E o Martins Peralva, ele diz que o esforço da evangelização das nossas vidas, a luta incessante pela modificação dos nossos costumes, objetivando a purificação dos nossos sentimentos, nos darão, sem dúvida, o prêmio de sonhos edificantes e maravilhosos, expressando trabalho e realização. Quer dizer que aqueles de nós que estamos nos esforçando seriamente para ser melhores, eu não estou falando aquele que é melhor, eu estou falando aqueles de nós que estamos nos esforçando seriamente para sermos melhores, seremos brindados com bons sonhos e um bom descanso. Se você sofre com insônia,
Analise a sua vida. Porque se eu tenho insônia, eu tenho medo de dormir. Aí você vai dizer, mas eu não tenho medo de dormir, eu quero dormir. Quer mesmo? Eu não conheço você, eu não sei sua realidade, por isso que eu estou falando. Reflita. Porque muitas vezes a insônia é o medo de dormir e viver determinadas situações. Então eu faço de tudo para não dormir. Isso é inconsciente, tá? Eu faço tudo para não dormir, para não viver determinadas situações lá no plano espiritual. Não sei, estou repetindo, eu não conheço você. Você tem que se analisar. E aí eu posso dar umas ideias para você. Se você sofre de insônia, analise sua vida. Como é a sua realização com as pessoas, a sua relação com as pessoas? Você tem se doado sem interesse? Você faz trabalho voluntário? Porque quando nós nos doamos, quando nós olhamos com carinho para a dificuldade da outra pessoa, meu Deus, como a gente ganha coisa em troca. E quando eu digo coisa, é energia, tá? É abraço, é beijo verdadeiro. E esse se doar, a gente tem cansaço físico, porque a gente até esgota também, porque a gente se doa, não só materialmente, a gente se doa energeticamente. Mas o que a gente recebe energeticamente é uma coisa fantástica. E isso vai se impregnando em nós, vai mudando o nosso modo de viver. E aí nós vamos tendo cansaço físico, que uma excelente noite de sono nos restabelece. Percebeu? Eu me dou, eu dou energia, eu recebo energia, eu fico cansada pelo trabalho que eu faço, mas ao mesmo tempo com muita energia, porque eu recebo muito. E aí sim, a minha noite se faz de paz. E uma coisa que sem dúvida nenhuma é importante é a oração, porque ela nos ajuda a estarmos sempre em boa companhia. Oração no lar. O lar estando protegido pela oração, a nossa noite é tranquila. E para aqueles de nós que temos criança em casa, a oração no lar é fundamental para a segurança das nossas crianças. Porque num lar onde Jesus está, nenhum mal entra. Habitue-se a bons hábitos mentais, bondade e oração. Não de palavras, mas de sentimento. Oração, ação no bem. E nós vamos terminar. Eu convido você a orar comigo. Essa oração, ela é atribuída ao padre Orlando Gambi. Não sei se é, mas é atribuída a ele. Então eu convido, fique numa posição agradável. Se você quiser, feche os olhos ou então me acompanhe em pensamento. Senhor, se eu não puder ser o que eu desejo, que eu seja o que desejas de mim. Se eu não puder ser a árvore que dá fruto, que eu seja o arbusto que dá sombra. Se eu não puder ser o rio que inunda a terra, que eu seja a fonte que há de beber. Se eu não puder ser uma estrela no céu, que eu seja uma luz que anime as esperanças. Se eu não puder ser o teto que abriga a todos, que eu seja a porta que se abre a quem bate. Se eu não puder ser o mar que liga os continentes, que eu seja o porto que recebe a embarcação. Se eu não puder ser o bosque que floresce, que eu seja o pássaro que nele canta. Se eu não puder ser a roseira carregada, que eu seja o perfume de uma flor. Se eu não puder ser a melodia que enleva, que eu seja a inspiração de cada verso. Se eu não puder ser o vento que arrebata, que eu seja a brisa que acaricia. Se eu não puder ser o livro que ensina,
que eu seja a palavra que comove. Se eu não puder ser a seara que promete, que eu seja o trigo que vai ser o pão. Se eu não puder ser o fogo que incendeia, que eu seja o óleo que mantém a chama. Se eu não puder ser a estrada que conduz, que eu seja o sinal que marca a direção. Se eu não puder ser o rico que tudo pode, que eu seja o pobre que não nega nada. Se eu não puder ser a chuva que irriga o solo, que eu seja o orvalho que umedece a flor. Se eu não puder ser o tapete no palácio dos reis, que eu seja o agasalho na casa do pobre. Se eu não puder ser o sorriso que encanta, que eu seja a impressão que ele deixa. Se eu não puder ser a felicidade que todos buscam, que eu seja feliz em ser tudo para todos. Se eu não puder ser a bondade do mundo, que eu seja bom como todo mundo espera. Se eu não puder ser o amor que tudo começa, que eu seja o amor que faz chegar ao fim. Nos colocando nas mãos de Deus, com certeza absoluta, teremos uma noite segura e de paz. Até o próximo vídeo e aproveite para maratonar no canal.